amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui na TV Jornal. Muito obrigado a você também que nos acompanha pelas páginas da Gazeta de Limeira. A partir de agora, muita informação, debate, discussão, opinião, imagens para você com exclusividade aqui na Segunda Esportiva. E a partir desse instante também os meus companheiros já estão a postos aqui para as suas manchetes. Bom, a torcida do São Paulo ficou bastante feliz com a contratação do Daniel Alves, pelo menos motivo de muita euforia, mas há opiniões também que podem divergir. Então a Segunda Esportiva quer saber de você nessa segunda-feira. Você contrataria Daniel Alves para o seu clube, sim ou não? Para a gente perceber como é que está esse termômetro do torcedor, se seria uma contratação bem-vinda para o seu clube, independente, evidentemente, de quem seja. Você contrataria Daniel Alves, sim ou não, para repercutir um pouco dessa contratação do São Paulo. São Paulo que não jogou nesse final de semana contra o Atlético, o jogo será remarcado, já está remarcado para a continuidade do tricolor no Campeonato Brasileiro. Tivemos derby, o empate, vamos comentar um pouquinho desse Corinthians, desse Palmeiras, clubes que se preparam também para seguir nas competições internacionais, e os clubes locais jogaram na sexta-feira. 2 vitórias, vitória do Independente, vitória também para a Internacional, e vamos também comentar se as vitórias foram convincentes e se há mais o que oferecer nas suas respectivas competições, tá bom? A partir de agora, então, vote 3404-5657, 5650-5659, 57 não, 5655, 5650, 5659. Você contrataria Daniel Alves para o seu clube? Sim ou não? Participe da nossa enquete a partir de agora. E agora vamos às manchetes aqui do nosso programa desta segunda-feira, começando por ele aqui, Edmar Ferreira, que está aqui do meu lado. Boa noite, Edmar. Oi, boa noite, doutor Roberto, boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. Que frio, hein, doutor? Frio mesmo. Ninguém gosta de frio não, né? É terrível. Bom, doutor, vamos falar primeiro da Internacional, a Inter que não consegue, eu até estava comentando com o senhor no sábado, né? A Inter não consegue jogar 2 partidas bem seguidamente. Até comentei com o César também na sexta-feira, né? A Inter fez uma grande partida contra o Atibaia, venceu. Foi contra o Velo Clube, uma atuação irreconhecível, a pior da Inter até agora, que foi contra o Velo, aquela derrota por 2-0. Aí joga em Piracicaba, perdeu o jogo, mas jogou um bolão. Foi um resultado injusto. E contra o Noroeste, mais uma vez, a Inter não se ouve bem. Ela ganhou o jogo, ganhou, fez 3 pontos, se aproximou da classificação, mas não se ouve bem. A gente até comentou que não existe muito no futebol C, né? Mas se o Felipe Merlo, que tem nome de volante do Palmeiras, só que esse é Merlo, não tivesse sido expulso no final do primeiro tempo, muito provavelmente a Internacional teria muita dificuldade em empatar o jogo. Mas como ele foi expulso e teve um pênalti para a Inter no final do primeiro tempo, o Everton Ceni empatou o jogo, quase que o goleiro pegou. Aí no segundo tempo só deu Inter, com um jogador a menos, o Noroeste. Se recolheu, estava bom o empate para eles. A Inter foi lá e conseguiu o gol da vitória, que aproxima o Leão da próxima fase da competição, porque nós tivemos o Rio Claro perdendo em casa para o 15 de Piracicaba por 2-1, e mais uma vez o limeirense Tadeu balançou a rede, né? Toda rodada tem gol do Tadeu. E no outro jogo o Velo Clube acabou vencendo o Atibaia, que não tem mais o João Valim, né? 4ª derrota seguida do Atibaia, placar de 1-0 em Americana. Então o Inter e Rio Claro têm 11 pontos e dividem a vice-liderança, só que pelo saldo de gols o Rio Claro está à frente. E os 2 times jogam na próxima sexta-feira e tem 5 ingressos, viu, doutor? Oferecimento do João Vitor Fedato, para quem participar das enquetes. E quem ganhar de Inter e Rio Claro na sexta-feira, 8 da noite no Limeirão, se classifica. O empate também é bom para os 2, porque o Velo tem 8 pontos, é o 4º, com 6 pontos o Noroeste e com 5 a equipe do Atibaia. Então, como 4 equipes avançam, a Inter 11 pontos, o Atibaia, que é o 5º, o Noroeste, que é o 5º, com 6, a Inter abriu 5 pontos de frente, então é uma vantagem considerável. Lembrando que depois do Rio Claro, a Inter vai em Americana contra o Atibaia e fecha com o Velo Clube, jogando aqui no Limeirão. Doutor, 2 notícias do Independente, até quero dar crédito na primeira delas ao Tatinha Casagrande. O jogo do Independente, sexta-feira, contra o Andradina, foi caso de polícia, né? Houve uma denúncia de que, se o placar fosse de 3 gols de diferença para o Independente, todos iriam parar no distrito policial. Uma denúncia que foi feita ao Ministério Público, e o Ministério Público enviou investigadores e até um delegado, sexta-feira, no Pradão, para ficar de olho. 48 do segundo tempo, 3-0 para o Independente. Esses investigadores chamaram reforços. E aí, aos 49, teve um pênalti para o Andradina, que o Negueba acabou convertendo e, graças a esse pênalti,
ninguém foi levado para a delegacia. Não sei se site de apostas, ou o presidente hoje na rádio disse para mim que a denúncia era que o Independente compraria o Andradina com um placar de 3 gols de diferença. Só que para o Ministério Público enviar investigadores para o Pradão, no mínimo tem a ver com site de apostas. Porque hoje em dia, doutor, esse site de apostas, quando tem muito volume de dinheiro envolvido num placar, eles investigam. Então, esses 3 gols de diferença em favor do Independente fizeram com que o Ministério Público enviasse investigadores para esse jogo. E hoje, o presidente do Independente, o Robson Silva, foi até a delegacia, prestou o depoimento. A gente ficou sabendo agora essa notícia. O Tati que trouxe a informação. Nós ouvimos o presidente Robson Silva, ele foi até a delegacia e falou: delegado, eu não tenho dinheiro para viajar um dia antes. Eu não tenho dinheiro para quitar outra metade dos salários atrasados que eu estou devendo. Como é que eu vou comprar o Andradina? Então foi a justificativa do presidente Robson Silva sobre esse caso de polícia envolvendo o Independente na sexta-feira. E um outro caso, doutor, envolvendo o Galo. Por muito pouco, o negócio com o Micael não foi desfeito. Muito pouco. Por quê? O Independente demorou para dar baixa no contrato dele, para que ele aparecesse no bid e pudesse reforçar o Atlético Mineiro. Com essa demora do Independente, o Micael perdeu 3 jogos do Galo Mineiro. 2 pelo Campeonato Brasileiro contra São Paulo Sport e 1 do Campeonato Mineiro. Então, 2 do Brasileiro, 1 do Mineiro. Conversei com o Marcelo Gomes agora há pouco. Marcelo falou que o presidente do Atlético chegou a falar: cancela o negócio, devolve o Micael. Aí o Marcelo entrou em contato com o Parraga, Parraga falou: pelo amor de Deus, fala que eu estou pedindo para segurar, que no caso era sexta-feira. Falou: hoje a gente resolve a situação. Aí o doutor Tiago, que é o responsável pelo departamento jurídico do Independente, foi correndo para São Paulo, deu a baixa e a transferência foi concretizada e o nome do Micael, na própria sexta-feira, apareceu no bid. E aí ele pôde, enfim, treinar e pode jogar o próximo jogo do Atlético. Mas por pouco o negócio não foi desfeito. Por pouco. Que coisa, hein? Seria uma pena, né? Porque imagina a cabeça do jogador. Até o Marcelo falou para o presidente, o Micael não tem culpa. Que culpa tem o Micael? Problema da diretoria do Galo, que demorou para acelerar o processo, né? Mas ele está muito bem cotado lá, está treinando muito bem. O Marcelo rasgou elogios ao Micael, que é um jogador diferenciado. Ele vai realmente disputar a Copa São Paulo de Juniores. E aí tem essa dúvida se o Atlético vai exercer o poder de comprar ou não, né? Falei: Marcelo, e aí? Ele falou: olha, se ele for bem na Copa São Paulo, o Atlético Mineiro vai comprar 10% dos 30% que pertencem ao Independente. O Galo tem 30%, o Atlético 70%. Vai comprar 10% que pertencem ao Independente. Aí o Galo ficaria com 80%, o Galo Mineiro com 80% e o Galo Limeirense com 20%. Mas é uma negociação que o Independente pode ganhar um bom dinheiro futuramente, não agora. Sim. A diretoria esperava ganhar agora dinheiro com o Micael, porque está passando o chapéu. A situação financeira, como disse o Denis Suidedos há 2 programas, é uma situação complicadíssima. Ele trouxe, falou: a situação no Independente é complicada. Então, esse dinheiro que poderia vir para reforçar o caixa vai demorar um pouco. Então, manchetes incendiárias aqui sobre o Independente, clube que você conhece bem e cobre também, meu caro Denis Suidedos. Boa noite. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite para quem está em casa e para os amigos aqui. De fato, né, eu fiquei sabendo sobre essa informação na sexta-feira. Eu não ouvi o que disse o Tatinha, mas trocava ideia com o César aqui na entrada da TV, né? Por quê? Porque o delegado que está envolvido nesse caso é o doutor William Mark, que é de Cordeirópolis e comanda a Polícia Civil daquela cidade. E ele também é responsável pela DIG aqui em Limeira, a Delegacia das Investigações Gerais. O Galo vem sendo monitorado há no mínimo 3 anos. 3 anos. Desde a chegada da Arte da Bola. Na segundona, que o Independente, aliás, na Série A3 que o Independente caiu, quando teve uma série de derrotas, um jogo específico do Independente é investigado até hoje. Independente Comercial lá em Ribeirão Preto. Todos eles atrelados a site de apostas. E tem muita coisa que a gente pode falar e tem muita coisa que a gente não pode falar, né?
mas o fato é que a informação da investigação, dos investigadores que estavam no Pradão, eram 2 investigadores. Como disse o Edmar agora, inclusive o Felipe Ghiselini, vice-presidente do Independente, também foi até a delegacia espontaneamente hoje. Eles não foram convocados para ir, mas foram espontaneamente para prestar esclarecimentos de todo esse fato, né? Mas pegou todo mundo de surpresa, porque, veja, 3-0 era a denúncia, que foi impetrada no Ministério Público. E o Ministério Público distribuiu para a Polícia Civil, que fez com que os investigadores estivessem no Pradão. O jogo tinha tudo para terminar 3-0. Já pensou se termina 3-0? Até o roupeiro ia parar na delegacia. Todo mundo para prestar esclarecimento. Então, é complicado. É complicado porque a gente vive o dia a dia do Independente e a gente sabe que está vendendo almoço para comprar janta. E às vezes não tem nenhum almoço para vender e comprar janta, né? Mas é uma situação delicada, pegou todo mundo de surpresa com relação a essa denúncia, mas a informação que eu tenho, até uma informação vinda de um departamento de segurança, é que o Galo está sendo monitorado há 3 anos. Sai técnico, entra técnico, aquela parceria que passou e, né, todo mundo sabe o que aconteceu. Enfim, doutor, a gente torce para que realmente essas situações elas sejam resolvidas o mais rápido possível, porque gera tudo isso uma insegurança muito grande. Principalmente para o Independente, que está aí procurando parceiros para tudo quanto é lado, né? Mas, graças a esse gol marcado pelo Andradini, inclusive, olha que curioso, na sexta-feira, quando eu soube da informação, fui para o programa, e curiosamente, no show de palpites que a gente faz, o César vai lembrar, ligou um torcedor do Andradina, dizendo que era fanático pelo Andradini, e que o Andradini ia ganhar de vários gols, né? E eu perguntei para ele, falei, olha, eu tenho algumas informações que o time está sob suspeita, que o time está com problemas financeiros. Inclusive, na quinta ou na quarta-feira, uma notícia que foi circulada aí nas redes sociais, no WhatsApp, dizendo que tinha jogador indo embora. Falou, não, o torcedor, está tudo em ordem, tudo sob controle. O Andradini, como diz o César, está maravilhoso. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, talvez quem me passou a informação, né, dessa investigação não tenha, sei lá, como é uma pessoa de muita segurança, eu não quis passar e não quis revelar. Mas, graças a esse gol, então, do Andradina, a investigação momentaneamente foi interrompida sobre este caso. Mas é bom o Galo ficar de orelha bem atenta, porque o foco está no Independente, sim, há 3 anos. Esse gol foi de pênalti, então, aos 48? 48. Pênalti cometido, acho que foi pelo Caio, né? Porque eu fui no jogo da Inter, não fui no Independente, mas me parece que o Ademir comentou na transmissão que foi um pênalti cometido pelo Caio e o gol do Negueba. E o Negueba, que conhece o Felipe, os dois são amigos. E ele inverteu o canto que geralmente ele bate, senão o Felipe pegaria. Imagine que dor de cabeça. Nada como um gol do Andradina para salvar um monte de problema, né? Que coisa, né? Bom, como é que ficou aí, Independente, depois dessa vitória dele, já que nós estamos falando? Ficou em primeiro do grupo 8, né? Classificado para a próxima fase. O Galo agora depende de um empate para poder ficar em primeiro contra a Francana, jogo no próximo domingo, né? Então, o doutor Ed de se tirar o chapéu, né? O Galo tem feito uma campanha muito boa, sob o comando do técnico Parraga, principalmente por conta das dificuldades que o time tem enfrentado, né, financeiramente, e põe dificuldades nisso, viu? Na cota não conseguiu pegar ela completa como se esperava, esse detalhe do Mikael, que infelizmente o dinheiro não vem, né? Pode vir futuramente 100 mil, 150 mil, 250 mil, parcelado, mas também lá para frente. Os garotos da base, um no Atlético Mineiro de 17 anos, um no Corinthians de 15 anos. Nós conversamos com o William, que é o responsável pela base do Independente lá de São Paulo, um centro de treinamento, também futuramente. Então, são sementes plantadas, mas para agora está muito difícil. Mesmo com todas essas dificuldades, você conseguir classificar em primeiro. O 15 de Jaú, por exemplo, que para mim foi o melhor time que eu vi jogar no Pradão, está tendo dificuldades no grupo dele. Hoje está entre os melhores terceiros, né? Não depende nem dele. Mas está tendo dificuldade. O Rio Branco também. Também. O Branco também entre os melhores terceiros. E o Galo, que classificou em quarto,
e pegou uma Andradina que foi bem na primeira fase, uma Francana melhor ainda. O Assisense que era incógnita, né? E foi um time muito bom aqui no Pradão que eu vi. Não vi lá em Assis, mas vi aqui. Um time guerreiro, mais velho do que o Galo. Inclusive tem um jogador limeirense, o Lucas Monteiro, que é zagueiro, e vai jogar pelo Bela Vista se o Assisense não se classificar. Então é para tirar o chapéu a toda a coletividade galista lá que está remando contra a maré pela classificação antecipada. Ô, doutor, só 2 detalhes rápidos sobre esse assunto. Domingo, na última rodada, tem Andradina e Assisense. O Assisense cumpre tabela. Quem garante que o Assisense vai para Andradina? Com todas essas dificuldades, R$5.000 de ônibus para você ir para Andradina para cumprir tabela. Então eu acho que a chance de WO existe nesse jogo. E o Andradina precisa ganhar de goleada do Assisense e torcer para o Independente ganhar a Francana. E a grande chance, estava comentando com o Quina hoje, do Independente se vingar da Francana. No ano passado, o senhor se lembra, o torcedor do Galo também, o Independente ficou 10 partidas sem perder com o Anderson Rocha, 7 vitórias e 3 empates. Maldito WO na primeira rodada contra o Itapirense, que foi determinante para a desclassificação do Galo. Na última rodada, era ganhar do Jaguariúna aqui no Pradão e torcer para a Francana, que vinha muito bem, que tinha Paulinho McLaren no comando, ganhar da Itapirense. Resultado, 0-0, o Independente não mandou nenhum incentivo para a Francana, porque acreditava no Paulinho McLaren, acreditava na palavra dele. Galo goleou aqui 6-0 e a Francana se classificou junto com a Itapirense. 0-0 o placar. Então é a grande chance do Galo ir lá. O Galo sim está cumprindo tabela agora. Pode jogar à vontade, tomar de 5, 6, 7, 8, que está classificado. Joga para ganhar da Francana. Eu acho que com 8 pontos e um saldo de 4, a Francana entra, doutor, mesmo perdendo por Independente. Ela entra com uma das melhores terceiras colocadas, mas ganha. Deixa ela nervosa e se vinga. Eu acho que é muito legal. Eu lembrei desse empate aí também, bem lembrado. Denis, e aí? Doutor, e um outro detalhe, o César pode comentar mais, né? Hoje eu falei bastante com o presidente da Inter, aliás, falei na sexta-feira, né? Quando nós trouxemos a informação de que a Inter adiantou 1/3 da cota, né? R$1 milhão foi adiantado no Campeonato Paulista da Série A1 do próximo ano, e desse 1 milhão, a Inter teve acesso a aproximadamente R$550 mil, né? E na última sexta-feira nós entrevistamos, aliás, na última quinta-feira, o departamento jurídico da Inter, com informações de dívidas atrasadas, inclusive de um jogador que passou pela Inter em 2011, que é transitado e julgado, vai receber da Inter mais de R$1 milhão. Eu não vou falar o nome dele aqui para preservá-lo até, né? Porque não é a intenção, né? Mas mais um contrato que foi julgado à revelia. Então, de contrato em contrato, a verba da Série A1, que poderia ajudar na contratação de reforços, aquela coisa toda, ela praticamente já liquidada, porque entrou, a justiça direciona para os credores, né? E o Celso informou que no próximo dia 7, agora, quarta-feira, vai anunciar o técnico da Inter, que deve ser o Elano. Ele não quis confirmar, mas eu perguntei para ele sobre o Sérgio Guedes. Ele disse, nunca falei com o Sérgio Guedes. Elano, ele deu uma risadinha, falou, pode ser, quem sabe. Renato, também se especulou que o Renato, que era do Santos, poderia vir como investidor. Falou, nunca falei com o Renato. Então vai ser no dia 7. Mas ele vai fazer uma nova fórmula. Eu não entendi muito bem, mas vai fazer. Ele tem distribuído convites, um convite bonito, personalizado da Internacional, convidando empresários e colaboradores da Inter. Inclusive, disse que ia até mandar um convite para o senhor como empresário, né? Não como jornalista, como empresário. Mandou para o Caio Bortolã também, não como jornalista, mas como empresário. E outras pessoas para acompanharem essa apresentação do técnico. E disse o Celso que nessa apresentação ele vai abrir a caixa preta da Inter. Vai dizer tudo o que está acontecendo, o real motivo da situação do técnico João Valinha, a saída dele, o real motivo da situação do técnico Paulo Roberto, e todos esses contratos, como esse jogador, e como a de um hotel. Em 2005, um hotel, a Inter se concentrou, não vou saber porque eu não era aqui ainda, né? Mas em 2005 a Inter se concentrou num hotel aqui em Americana. Eu até não entendi também, porque concentrar aqui em Americana, não entendi o porquê, né? Mas na época a dívida era de R$3 mil. Essa dívida foi acumulando e hoje está em R$80 mil. E a Inter fez um acordo com o hotel para pagar em suaves prestações. Então tudo isso que está envolvendo a Internacional, entrada e saída de dinheiro, jogadores, caixa preta, quem foi, quem não foi, dia 7, para quem for nessa reunião.
a imprensa não está convidada. Então fica a expectativa aí, a imprensa deve saber por meio de nota oficial, quem é o técnico, né? Essas coisas, mas nessa reunião, ninguém na imprensa. Sem a presença da imprensa, então. Eu vou até cometer uma indiscrição, né? Ele pediu para convidar o prefeito de Cordeirópolis, o Adnan, porque tem esse processo aí do CT de treinamento lá, né? Ele falou, se quiser ir com o Adnan, pode ir. Mas eu não vou fazer isso, porque eu não sou empresário, não sou político, não sou nada. Eu iria lá como imprensa. Então, como a imprensa está cortada, então, da minha parte, eu não vou. Mas é mais ou menos isso. Quem quiser saber, aliás, quem receber esse convite, é um convite bonito, viu? Você só recebeu o convite em mãos? Não, eu recebi por WhatsApp? Celular, Muito bonito, muito bem feito, escrito e tal. Quem for, diz o presidente que vai abrir a caixa preta da Inter para quem estiver na reunião. E os empresários que tratem depois de dar uma de jornalistas, né? Ou de repórteres, né? E depois, depois que anunciar o Elano, eu vou contar quem é que falou para mim. Eu fui o primeiro a falar que o Elano era o técnico da Inter. E afirmei, o Elano é o técnico da Inter. É absurdo quem passou para mim a informação. Quem você menos espera foi quem... E não foi o Elano, viu? Para deixar bem claro, não foi o Elano que me passou, mas é inacreditável quem é que passou a informação para mim que o Elano é o novo técnico. E eu vou falar. Em cima disso, deixa eu mandar um abraço para o pessoal da Leão Mil Grau, que é uma página do Facebook que repercute as coisas da Inter, né? Eu não sei nem quem está por trás. Marcos Almeida. O João Valim foi demitido dia 8 de maio, anunciada a saída dele. No dia 9 de maio, essa página, Leão Mil Grau, fez uma enquete, colocou a foto do Elano e a foto do Sérgio Guedes. Falou, quem vocês preferem? Não sei de onde tirou essa informação, esse não sei se é rapaz, né? Marcos Almeida. Que estava entre os dois, né? Mas na lista de comentários, foram vários comentários, o Sérgio Guedes muito na frente. O Elano por conta da inexperiência, né? Mas até faço uma notinha amanhã na Gazeta dizendo que, contrário a esses comentários, quem deve ser mesmo o técnico é o Elano. Mas acho que não é tão inexperiente, não. Ele eu também acho que não. Eu também acho. Eu sempre falo, o Tatinha sempre fala que ele é inexperiente. E eu acho que ele é um treinador que tem conhecimento, ele trabalhou de auxiliar técnico. Sim. Pô, o cara que conviveu no Santos, doutor. Pô, ele comandou o Santos principal. Agora tem um detalhe, eu vi muita gente comparando ele com o Jameli. Não conheço o Elano, nunca falei com o Elano, mas o tato dele com a imprensa e com a torcida é primordial para o sucesso dele. Porque se fizer igual o Jameli, chega lá, fecha treino, dá uma de estrela, de artista, não conheço o Elano, hein? Nunca falei com ele na vida, nunca mesmo. Não sei como é que ele é. Mas o tato dele com a imprensa e com os torcedores vai ser de vital importância para a sequência dele dentro da Internacional. Muito obrigado, Denis. Eu até vou começar com essa história do Elano, falando com o César Roberto, que conhece muito, tudo e mais um pouco da Internacional, clube o qual ele cobra há muito tempo. Nasceu na Vila Levi. Porta da Vila Levi. César, nossa enciclopédia viva. É verdade. Essa questão do Elano tem essa também, né? Quer dizer, a gente não pode pensar numa disputa que a Internacional está travando agora. A vitrine, tanto para a Internacional, mas muito mais para quem seja treinador da Inter, é uma vitrine, e lógico que o Elano está acostumado a isso, Campeonato Brasileiro, campeão, etc. Mas é uma vitrine que pode colocar um treinador no céu ou embaixo da terra. Então, quer dizer, é uma responsabilidade, caso se confirme realmente o nome do Elano, eu tenho a impressão que ele terá todo o interesse de ir muito bem, trazer esses empresários, se é que ele vai trazer empresário, etc., porque o nome dele vai estar sendo, e outra, a volta da Inter, depois de muitos anos e tal, sem dúvida nenhuma, haverá uma cobrança um pouco maior, inclusive da grande imprensa, principalmente da grande imprensa, que vai reviver a época de ouro, né, da Internacional em 1986. César, queria a sua opinião e os seus destaques. Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, a quem nos acompanha em casa. Eu estou sendo perguntado, né, por alguns amigos que torcem para a Inter, que se simpatizam pela Inter, sobre essa vinda do Elano. Conversa de boteco, de praça, de casas lotéricas, de fila de banco. Eu digo, um ponto de interrogação. Você não pode afirmar que vai dar certo ou que não vai dar certo. Conhecimento ele tem. Em grandes clubes ele já jogou. Conhece muitos técnicos de futebol. Deve conhecer
Deve não. Conhece uma infinidade de jogadores. Agora, a questão é a experiência, né? É aí que está o problema. Será que o Heleno tem toda essa bagagem para dirigir um time da altura da Internacional? Então, eu acho que é uma questão de esperar e ver o que é que vai acontecer. Só o tempo é que vai dizer se a Inter fará ou não, né? No caso, se fez, uma boa contratação de um técnico ou não. Eu, particularmente, nas vezes que eu conversei com o Elano, eu sempre fui muito bem atendido. Ele me tratou muito bem, e eu da mesma forma. Então, sei lá, eu acho que vale a pena apostar, acho. Ô César, eu até concordo. Talvez se fosse uma contratação para a Série A2 ou para a Série A3, eu já teria um pouco mais de receio. Porque daí, como a gente sempre fala, né, existem treinadores que já são mais experientes no tipo de jogador, claro, aquele que dá trabalho, que não dá, claro, tem um paizão, tem isso e aquilo. Agora, na Série A1, é elite, né, César? Não tem muito o que você discutir. O jogador tem que entrar e resolver. Exatamente, porque se for o Elano o técnico da Inter, certamente ele já deve ter uma lista de jogadores que ele vai apresentar à diretoria leonina. Eu penso assim. Vai chamar a atenção, né? Não é mesmo? Da grande mídia, tudo. É o Elano e tal. Então, vamos aguardar, vamos esperar. Agora, o que eu não consigo entender, não passa pela minha cabeça, é uma questão de opinião, se contrata, né, pode anunciar depois de amanhã, na próxima quarta-feira, o Elano, que todo mundo já sabe da sua capacidade, por onde passou, o que é que foi no meio do futebol, sem a presença da imprensa. Eu não consigo entender. Eu acho que eu estou na contramão da história. Vou repetir. A Inter poderá anunciar na próxima quarta-feira, nas dependências do Estádio Municipal Major José Levi Sobrinho, um Elano como técnico e sem a presença da imprensa. Vai desculpar. Eu não concordo. São regras? São. Temos que respeitar, mas eu não concordo. Tá? Quanto ao Independente, ô mão de vaca que é esse presidente do Atlético Mineiro, hein? Pô, o que é 100 mil contos, 100 mil reais para o Atlético Mineiro? Dá logo esse dinheiro para o Galo, já leva o moleque para lá, já passa o preto no branco e tudo bem, né? Se fosse Alexandre Calil, que hoje me parece que é o prefeito de Belo Horizonte, já teria acertado com o Independente, o Galo estaria aí com um bom dinheiro para seguir a sua vida, pelo menos nesse momento. Enfim, vamos esperar também. Ainda sobre o Independente, como disse o Denis, Beto, se há 3 anos o Independente vem sendo fiscalizado, entre aspas, porque alguma coisa tem. Porque não é à toa que um clube de futebol iria ficar sendo investigado por 3 temporadas. Não estou dizendo aqui que o Galo está errado. Não. Mas se isso existe, onde há fumaça, há fogo. Saiu na imprensa, inclusive, lembra, doutor? Naquela máfia da aposta. O problema foi a parceria. O Anivaldo deu entrevista, lembra, para a gente, tudo. O grande problema foi aquela parceria, né, do doutor Anivaldo com a sua esposa, a dona Fátima e mais algumas pessoas. Eu não sei até que ponto o Galo, o atual Independente hoje, tem culpa no cartório. Tá. Agora, gente, uma coisa também, né? Se investiga, até agora não teve nenhuma punição de repercussão, né? Mas eu acho que isso aí, eu não estou bem por dentro do assunto, tá? Até porque eu não cubro Independente, mas eu acho que tudo isso aí envolve a tal de bolsa de aposta. Pode esperar que envolve, sim. Né? São sites de aposta, são vários sites, né? Para quem não sabe, doutor, tem vários sites. Os sites ganham, não é só no resultado final. Os sites conseguem ganhar em detalhes como quem terá o primeiro escanteio, quem tem mais escanteio, quem fará o primeiro gol, quem tem mais falta, o primeiro impedimento. É um negócio surreal. Tudo isso vale dinheiro. Todas as ações dos jogadores valem dinheiro no site de aposta. Se o gol vai sair de 10 a 20 minutos, ou de 30 a 40, ou nos acréscimos. Então tem várias... É incrível. Várias nuances para o apostador, né? Como se fosse um jogo de roleta, César. Sim. Você pode apostar no par, no ímpar, no vermelho, Isso, no preto. é bom nisso. Como se fosse um jogo de bicho, né? Você pode jogar na borboleta, pode jogar no cachorro, jogar no macaco, jogar na vaca, né? Enfim. Quanto à Inter, o Edmar já falou, não fez uma boa partida, não reeditou a mesma atuação que havia feito em Piracicaba contra o 15.
saiu na frente 1-0, tomou o empate um minuto depois, tomou a virada, conseguiu o empate e no segundo tempo os 3-2. Eu entendo que a expulsão de um jogador do Noroeste foi que facilitou essa vitória da Inter, porque a Inter não jogou bem. E a Inter tem oscilado, né, bons e maus momentos nessa competição, mas vai se classificar. O próximo jogo da Inter, na próxima sexta-feira, 20h, contra o Rio Claro. E, de novo, Beto, um público muito pequeno no Mineirão, né? Apenas 558 pessoas que pagaram o ingresso. Uma arrecadação de apenas 5 mil e poucos reais. É muito pouco. Não dá para pagar a despesa com a concentração. Então, como eu já disse, há algum tempo atrás, eu até tinha parado de falar isso, sabe? Eu tinha evitado de tocar no assunto sobre torcedores no campo. Vai quem quer, a gente não sabe como é que está o bolso do torcedor. Mas, olha, está na hora do torcedor da Inter prestigiar um pouco mais esse time. O time não é lá essas coisas, mas é um bom time. Acho que pode ir muito mais além nessa competição. Mas precisa de um pouco mais de apoio da torcida. Joga sábado à tarde, a renda é pífia. Joga domingo às 10 da manhã, a mesma coisa. Tentou-se agora para sexta-feira à noite, da mesma forma. Então, Leonino, vamos cooperar um pouquinho mais com a Inter, né? Ô, doutor, César, se terminasse agora a Copa Paulista, a Inter enfrentaria o Santo André de novo. Aqui lá. Juventus Comercial e Santo André seria o próximo grupo da Inter, caso a Copa Paulista terminasse hoje. Que ainda não é o mata-mata, né? Não. Aí é classificatório. É grupo. Ainda. E a Inter, com certeza, né, César, deve fazer um minuto de silêncio na sexta-feira pela morte hoje do Cláudio Girotti, né? Cláudio Girotti, um preparador físico de 40 anos, trabalhou na Inter em 2014 junto com o Betão Alcântara, morreu vítima de câncer. Uma notícia muito triste. Trabalhou no União São João, no Lemense, no São Bento. Será sepultado amanhã em Londrina. Ele faleceu em Londrina. O César falou do público do Limeirão. No Pradão tivemos 380 pagantes. No jogo anterior, 371. Então o público é tão fiel que os que vão mesmo. E os que não vão mesmo. É isso aí. Também. Bom, Beto, para encerrar os meus destaques, o Osmar Loz não é mais técnico do Vitória na Série B. O Gilson Kleina não é mais técnico do Criciúma. E o Ney Franco pode ser o novo técnico do Goiás, que tomou uma sacola ontem na Vila Belmiro, 6-1 para o Santos. Então, essas o Goiás é o único caídas... time que joga bem e toma 6. Foi bem contra o Flamengo, tomou 6. Foi bem contra o Santos, tomou 6. Aliás, o Goiás deve entrar na CBF para não jogar mais às 11, né? 2 jogos às 11 horas, 12 gols. Sai fora. É um macarrão que está estragado lá em Goiás, na hora do café da manhã. E após a derrota do Cruzeiro ontem para o Atlético Mineiro, 2-0 no Clássico das Minas Gerais, o Mano Menezes colocou o cargo à disposição da diretoria cruzeirense e a diretoria não aceitou. Então, o Mano está mais para lá do que para cá no comando técnico do Cruzeiro, Beto. Muito bem. César, eu queria fazer para você a pergunta, que é a nossa enquete desta noite aqui, 3404-5655, 5650-5659. Você contrataria para o Corinthians o Daniel Alves? Beto, eu estaria assinando um atestado de burrice, né? Se eu dissesse aqui que não, até em razão do Daniel Alves ser um dos melhores, se não o melhor, da posição no mundo. Mas eu não contrataria um jogador com 30 e 36 anos para pagar o que ele vem para ganhar, em torno aí de R$1,5 milhão por mês, né? Contrataria, mas não por esse valor. Porque saber jogar, ele sabe. É um atleta que se cuida, não bebe, não fuma, não gosta da noite, tá? E ainda tem intenção de disputar a próxima Copa do Mundo. Agora, a minha dúvida é, em relação ao São Paulo, se ele vai jogar mesmo como lateral direito ou se ele vai atuar no meio de campo. Eu acho que o São Paulo vai aproveitar ele atuando no meio de campo. Como aconteceu com o Júnior no Flamengo, como aconteceu com... Me ajudem aí. O Júnior no Palmeiras, lateral esquerdo. Também, com laterais, né, que no final da carreira... Silvinho no Corinthians, André Luiz no Corinthians. O Rogério no Corinthians. Teve um outro no Flamengo também,
que começou como lateral esquerdo, no final da carreira foi jogador meio de campo. Leonardo, lateral esquerdo, que foi na Copa, terminou como meia no São Paulo. Atirson também. Cafu. Então essa é a minha dúvida. Eu acho que o São Paulo está contratando o Daniel Alves, mas para aproveitar no meio de campo e não como lateral. Eu vi um comentário que ele jogará com a 10, é isso? Isso. Então, ele herdou a camisa, né? Já é um bom sinal, né? Já é um sinal, né? Agora, respondendo e repetindo a sua pergunta, eu contrataria sim, mas para pagar para ele £1,5 por mês, eu acho que é muita coisa. Denis, pergunto para você agora, contrataria para jogar no Corinthians? Então, doutor, para jogar no Corinthians, aí deixar o Fagner no banco? Para jogar no Corinthians, não contrataria. No meio campo. Aí melhorou. Aí melhorou. O doutor é um jogador acima da média, né? Se vier o Daniel Alves, que jogou a última Copa América, é um jogador acima da média. Traz público, vai vender camisa, vai até um torcedor, ou foi o César, foi o Carlos Cabela, na transmissão da última sexta-feira, no programa de rádio, tinha uma notícia que as camisas do São Paulo tiveram um aumento de 400%, né? E o Cabela falou, tá bom, 400%, mas vendia 3%. Na fase que está, vendia 3, agora está vendendo um pouco mais, né? E ele não deixa de ter razão, né? Mas hoje foi uma festa lá no aeroporto, da torcida do São Paulo, pegaram no pé do Fagner, né? Porque o Daniel Alves foi o titular, o Fagner foi o reserva. É um baita jogador, mas estou com o César. Patamar brasileiro, Daniel Alves, 1.600.000, Fred, 1.200.000, Dudu, 1.200.000. Doutor, 1.200.000. Rafinha no Flamengo, 1 milhão. É muita coisa. Eu não pagaria por isso. Vem por quanto, gente? Essa aí eu tô por Essa faixa. É nessa faixa. Aliás, também, né? tem um meme rodando aí nas redes sociais Ele do gol do Gilberto. O Gilberto foi lançado 3 quilômetros antes do Felipe Luiz. E chegou 10 quilômetros na frente do Felipe Luiz. É que ele teve machucado na Copa América, né? Ele não está 100%. Pô, você esqueceu de falar do Arrascaeta, que é o maior salário do Campeonato Brasileiro. Tô falando de brasileiros, né? Mas o maior salário do Brasileirão é o do Arrascaeta. Mas sobre o Felipe Luiz, eu acho que foi uma precipitação no Flamengo escalá-lo para o jogo de ontem contra o Bahia. É uma diferença muito grande, Beto, você sair do futebol europeu e voltar para o futebol brasileiro. Então, eu acho que deveria ter um pouquinho mais de adaptação, um pouquinho mais de tempo, para aí depois, sim, escalar o jogador. Aliás, eu acho que o Flamengo não aguenta mais esse técnico aí por mais 2 rodadas, hein? Que eu, com sinceridade, eu botava fé, porque eu sou um daqueles que gosta de ver técnicos lá de fora vindo para o nosso futebol. Porque aqui não nasce mais novos treinadores, né? Então, vamos trazer lá de fora. Com o São Paulo deu certo. Queimou minha língua, repito, mas deu certo. O Jesus era uma expectativa, mas pelo andar da carruagem, eu acho que... No dia seguinte... Ele não é conhecedor da mortadela, não, Beto. No dia seguinte que o Goiás sofreu 6 do Flamengo, eu pus uma notinha nos 2 toques, dizendo que de gênio para professor Pardal era rapidinho, né? E, curiosamente, eu falei com o seu Júlio Massorano, um abraço para ele, inclusive, depois desse jogo. E o seu Júlio tem cidadania portuguesa. Ele torce para o Sporting de Portugal lá, se não me engano. Vai aos jogos e tudo. E disse, olha, esse Jorge Jesus... é uma porcaria. Não vai durar 6 meses no Flamengo. E eu acho que ele vai acertar na mosca, não vai durar mesmo, não. A gente está falando de salários altos, doutor. O salário do Arrascaeta pode ser superado nas próximas horas. Balotelli está negociando com o Flamengo com um salário de R$2 milhões. Então, o Balotelli... O Flamengo está tentando o Neymar. Se não for o Neymar, é o Balotelli. Um dos 2 o Flamengo contrata. E hoje a situação financeira do Flamengo é muito boa. Porque vendeu o Lucas Paquetá, vendeu Felipe Viseu, vendeu Vinícius Júnior. Então, financeiramente, vendeu Trauco agora. O Jorge. Quem diria? Vendeu Trauco. O Jorge. Então, financeiramente, o Flamengo está muito bem. E com todo esse investimento, toma de 3 do modesto Bahia. Como aconteceu ontem. Verdade. Um jogador do Flamengo paga a folha inteira de pagamento do Bahia. E toma de 3. Você sempre está falando bem aí do Bahia, mas o Bahia está oscilando também. Lembra que o senhor perguntou aqui? Qual é o futebol mais bonito Qual futebol que a gente vai gostar de ver? Sim. Eu falei do Bahia, né? Eu gosto de ver o Bahia jogar. Agora, ontem impressionante, só para fechar, mas bom, antes eu queria ouvir a sua
sua opinião? Você contrataria o Pro Daniel Alves? Vasco eu daria São Januário pra ele vir, né, doutor? Porque tá o Pikachu de lateral direito lá, ninguém aguenta mais, né? Até o Churrasquinho aqui, que joga o Campeonato Amador, ia bem no Vasco de lateral. Mas em se tratando de equipe grande, eu acho que o São Paulo deu uma tacada boa. Se bem, doutor, que eu acho um pecado, nesse momento, o Cuca tirar o Igor Vinícius. Quem está acompanhando o São Paulo é o jogador que mais está em evolução. É o lateral direito Igor Vinícius, que veio da Ponte Preta. Então, claro, essa hora pende para o mais fraco. Quem vai deixar o time? O Igor Vinícius para o Daniel Alves jogar de lateral direito. Mas eu acho que seria uma tremenda injustiça. E tem o Juan Fran também, o espanhol que está chegando, joga na mesma posição. Onde vai Esse eu acho que foi um erro o São Paulo trazer. Entre Daniel Alves e Juan Fran, eu não traria o Juan Fran. Mas o Daniel Alves, por onde passa, ganha títulos, ganhou 40 títulos na carreira. Então eu acho que ele é muito pé quente. Eu acho que ele vai bem. E o São Paulo vai brigar pelo título. Eu acho que é o jogo decisivo para o São Paulo, sábado, contra o Santos, no Morumbi. Esse clássico vai dizer muita coisa. Se o Santos ganhar do São Paulo, olha, já começa a achar que o Santos chega. Se o São Paulo ganhar, interrompe um pouco, segura o Santos e o São Paulo entra no páreo. Falar em Santos, ontem eu tive um pouco de sorte, César, até por causa do frio e de algumas coisas que, né, minha mulher que saiu com meu filho no horário do jogo, aquele negócio todo, e eu estava falando, eu preciso ir lá na academia, aquele friozinho, né, Denis? A gente vai empurrando um pouquinho mais para fazer atividade física mais tarde. E eu tive sorte porque aí eu fiquei ouvindo o jogo do Santos quase que inteiramente. O que me chamou a atenção, fazia tempo que eu não via, olha, a gente comenta, né, o Edmar narra, o Denis comenta, enfim, todos nós de alguma maneira comentamos os jogos e tal. Fazia muito tempo que eu não via um comentarista de futebol, um comentarista de rádio, melhor dizendo, transparecer tanta alegria de ver um time de futebol jogar como foi o jogo do Santos ontem, Edmar. Mas assim, olha que interessante, olha isso aqui. E aí ele foi pontuando alguns aspectos que eu queria jogar isso para vocês. Eu fiz um artigo nesse domingo sobre a mesmice, né, de Felipão, mesmice do Carille e outros treinadores que você vai vendo mais ou menos. Ele não muda. Quando o Corinthians fez o gol contra o Palmeiras, todo mundo fechadinho para não tomar o gol e tal. E é isso que acontece. E o Felipão, o negócio do chuveirinho, a hora dá certo e a hora que não dá certo. Ontem deu certo, empatou, poderia ter levado sem o chuveirinho no final do jogo, não fosse aquela defesa monstruosa do Cássio. Mas onde eu quero chegar é o seguinte, o detalhe, o que mais está chamando a atenção e o que chamou a atenção desse comentarista, que eu vou me lembrar o nome dele, é o repertório do Santos. O Santos não tem um artilheiro, não tem um homem referência como tinha o Jô na campanha do Corinthians. Não, Sérgio Xavier? Não é. É de rádio? Não, é da Jovem Pan. Eu já vou lembrar, acho que é o filho do Flávio Prado. Bruno Prado. O Bruno, isso mesmo. Cada gol do Santos sai de um jeito. O Santos fez 6, então evidentemente que... Né, César, o repertório, então ele estava chamando a atenção disso. Não é aquela jogada só chuveirinho, você faz 6 gols de chuveirinho, você faz 6 gols de falta, você faz 6 gols de peso. Não, o repertório do Santos é que o agradou. E isso realmente está sendo difícil a gente ver no futebol brasileiro. Mas a alegria que ele estava em acompanhar aquele jogo, olha, fazia tempo que eu não via. O Santos é gostoso, dá alegria para quem assiste os jogos do Santos nesse campeonato. Eu vou ser bem sincero, Beto, olha que ponto que eu cheguei. Sou doente, né, por ouvir transmissões esportivas. Eu tenho escolhido alguns jogos para assistir, alguns jogos para ouvir. E, de preferência, no momento, eu tenho ouvido muito o Santos, assistido os jogos do Santos. Ontem, por exemplo, domingo, 11 horas da manhã, eu estava assistindo o Santos de Goiás. E não tive tanto interesse em assistir à noite Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, porque a gente já sabia, né, que a mesma coisa, não se muda nada, como você disse. O Corinthians fez 1-0, o Carille fechou o time. O Felipão não consegue sair do quadradinho. E o Santos não, com o Sampaoli. É um futebol alegre, é um futebol para frente. Ele está perdendo o jogo, ele empata, ele vira e continua para frente. O César, técnico santista. Amigos, então é um futebol alegre. 3-0, você levar 3-0 para o intervalo, o que seria o normal? 4-1, 4-2. Não, ele continuou, né, Edmar? Continua em cima do adversário. Exatamente. Você olha o São Paulo no banco, o tempo todo gesticulando, reclamando. Ele toma cartão quando o time está ganhando fácil. Ele não para. A pena que eu vejo ali é essa trombada entre ele e Sampaoli como presidente do Santos. Os dois não se bicam. Eles não passam na mesma calçada. Por quê? Porque o Sampaoli quer reforços, porque entende que ele pode ser campeão brasileiro. E o presidente do Santos não tem como trazer reforços do naipe que o Sampaoli quer.
Então fica-se essa intriga, esse choque de opiniões. É uma pena, porque se não fosse isso, Santos, com o futebol que está apresentando nessa competição, estava nadando de braçada. Pode ser campeão? Pode ser campeão. Tem elenco igual do Palmeiras? Não tem. Tem um elenco igual do Flamengo? Não tem. No futebol tudo pode acontecer. Acho que o Santos vai brigar pelo título, muito embora eu continue achando que dá Palmeiras. Mas que tem bala na agulha para chegar, tem, sem dúvida. E aí, companheiros? Eu acho que o Santos tem elenco para ser campeão. Antes, o Beto, meu ponto eletrônico aqui, o Bosquinho, está informando 2-2 Grêmio e Chapecoense. Opa! 2-2. Ô, doutor, eu acho que tem sim. Eu acho que tem elenco para ser campeão, mas o Palmeiras é um elenco mais recheado, né? O Felipão se abre um leque assim maior do que o Sampaoli. Mas a campanha do Santos é brilhante, né? Eu acho que tudo vai determinar, gente, o que vai acontecer com Palmeiras e Flamengo ao longo das competições que ainda eles disputam. Né? Mas o Santos não tem. Não, porque o Santos não tem, mas se o Só Santos disputa conseguir o brasileiro, abrir, o sim, Santos, é isso né? que eu estou dizendo. Igual São Paulo. Se o Palmeiras ficar, coisa que ninguém está achando que vai acontecer antes do esperado, não tenha dúvida que Mas o Palmeiras nesse meio termo só tem vai lá. Palmeiras e Grêmio Sim. na Mas Libertadores. Palmeiras na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Inter, né? Quer dizer, menos uma competição. É Libertadores, Mas né? tem o Grêmio, Palmeiras e Grêmio. É duelo complicado. Eu concordo com o Edmar. Eu acho que o clássico do próximo sábado, São Paulo e Santos, vai poder indicar já muita coisa. Porque se o Santos ganhar, ele vai abrir 7 pontos. Ele vai permanecer com 4, porque o Palmeiras vai ganhar do Bahia. Sim. Não Eu sei. acredito que o Palmeiras ganhe do Bahia no Allianz Parque. Você achava que o Bahia venceria o Flamengo ontem? Não, mas você viu o time do Flamengo escalado? Tá. Tudo segurado. Tá. E se o Santos perder para o São Paulo e o Palmeiras vencer o Bahia, a diferença cai de 1 ponto, de um para outro. Volta ao normal. Né? Então, esse clássico de sábado, ele vai pesar na balança, sim. Denis. Doutor, o Santos, só que a imprensa é culpada também por muitos percalços que os técnicos não conseguem avançar. E eu vou dar um exemplo. O Santos, na Copa do Brasil, fez 1-0 no Atlético Mineiro. Se o Santos e o Sampaoli fazem como o Corinthians faz, fecha a casinha, classifica, o Santos estava classificado na Copa do Brasil, mas o Sampaoli fez o primeiro e buscou o segundo a todo tempo, atacando, até que no contra-ataque sofreu o gol do Atlético Mineiro, depois outro e foi desclassificado. E aí a imprensa já cai matando em cima do treinador. Mas eu prefiro ver, foi um jogaço esse jogo do Santos com o Atlético Mineiro. O Santos amassou o Atlético, mas no contra-ataque sofreu o gol. Então é um estilo de jogo do São Paulo. E quando o Santos contrata um técnico assim, ele tem que saber que esse é o estilo. Não dá para o Palmeiras contratar um técnico como o Felipão e querer que jogue como o São Paulo. Não dá. Sim. É um estilo. Mas poderia, mas não dá. O estilo é esse. O Fernando Diniz faz um trabalho semelhante no Fluminense. É gostoso ver o Fluminense jogar posse de bola, toque, triangulação, mas não ganha. Ganhou agora esse final de semana contra o Inter de Porto Alegre, mas está ameaçado o cargo, toda rodada o Diniz está balançando. É que ganhou 2 jogos do Peñarol. O Peñarol que não é aquele Peñarol que o Cezinha gosta, mas ganhou, então teve um fôlego, né? Mas quando você contrata o Diniz, o estilo de jogo é esse, ofensivo, para cima, atacando, triangulando, chutando. É gostoso de ver. E olha que detalhe interessante, o Santos, nesse jogo contra o Goiás, só o Everson não finalizou. Todos os jogadores do Santos finalizaram, todos, menos o goleiro. E ainda assim o goleiro sofreu uma falta, que foi sair jogando, fizeram uma falta nele. Então é um jogo explosivo para frente, é muito gostoso ver o Santos jogando. E o tal do Kevin... Gols bonitos, né, E o Denis? tal do Kevin, lateral do Goiás, está sonhando com o Soteldo até agora, né? Porque foi um nocaute. Foi um nocaute. No último gol do Santos, o lateral, visivelmente do Goiás, abandonou. Lá vai. Porque não tinha o que fazer com o baixinho. Não era para ele jogar, porque ele é reserva. Nossa, o titular mas é o Daniel Guedes. Só que o Daniel Guedes pertence ao Santos, está emprestado. Não pode, então ele não por pode causa- jogar. E doutor, gol da Chapecoense no Sul. A Chapecoense vira. Deus. Arthur Gomes, Grêmio 2, Chape 3. Bom, nós temos imagens da vitória do... E só para encerrar o caso do Santos, Beto, o papo do Santos, gols bonitos, né? Olha o gol que o uruguaio, o Carlos Sanches, né, fez ontem, de voleio. O Soteldo, de fora da Soteldo, área, pôs com a mão a bola. Espetáculo. Você falou sobre o Fluminense, Denis? Fluminense que é o próximo adversário do Corinthians É isso que eu ia na perguntar. Sul-Americana. Exatamente. E hoje o Fluminense registrou o Wellington Nem e o Nenê, ex-São Paulo. Então, Wellington Nem e Nenê
reforços no Fluminense para a Sul-Americana já contra o Corinthians. E o que pode dar nesse Fluminense-Corinthians aí? Ô, doutor, eu vi atentamente ontem, eu ouvi a entrevista coletiva do Carille após o jogo, e ele elogiou demais o Fluminense. Eu assisti Fluminense e Inter sábado, inteirinho o jogo, porque até coloquei no cartola o Ione Gonzalez, que fez um dos gols do jogo. Eu acho que o Fluminense, do meio de campo para frente, é um time competitivo, mas a defesa é ruim. A defesa não me inspira confiança. Digão e Nino. Não é uma defesa para segurar o Corinthians. Muriel, goleiro, falhou no gol do Inter. Não acredito que o Fluminense tire o Corinthians, doutor, mas também não acho que vai ser fácil. Mas vai, o empate no Maracanã e uma vitória em Itaquera. O Corinthians passa, mas eu gosto do ataque do Fluminense, que mesmo perdendo o Luciano para o Grêmio, tem Pedro, tem Marcos Paulo e tem o Ione Gonzalez. Só não tem o João Pedro, que está machucado. Quer dizer, o menino estava em ascensão, Real Madrid de olho nele, Barcelona de olho nele, ele acabou se contundindo no começo do último jogo do Fluminense. E não vem atuando. Mas é um Fluminense que tem um bom ataque e uma defesa muito ruim. Concordam, companheiros? César? Sim, estou com o Edmar. Eu também, se tivesse que apostar, apostaria no empate do Maracanã e uma vitória aqui em São Paulo. Agora não vai ser fácil, não. Os jogos já estão definidos, primeiro no Rio, o segundo em São Paulo? Não, primeiro em São Paulo, né? dia 22... Fecha no Rio. Dia 22, e fecha no Rio. Fecha no Duas Rio. quintas-feiras. Ah. O Fluminense está bem, viu, doutor? Será que dessa vez a gente vai conseguir acompanhar o Corinthians? Então, sabe o que é o meu amigo do Rio de Janeiro vai vir assistir o jogo aqui, né? E ele fala muito bem do Caio Henrique, é um lateral direito, aliás, esquerdo, do Fluminense. É um baita jogador. E lá no Rio, não sei se é porque lá no Rio, né, doutor? Tudo é muito pertinho, né? Então eles acompanham tudo, quando o jogador nasce até explodir mesmo, porque eles acompanham treino, acompanham jogos. Ele que cruzou para o gol do Ione Gonzalez. E diz que o Caio Henrique é um jogador que o Fluminense vai fazer muito dinheiro. O Fluminense é o mesmo estilo de jogo do Santos, mas o Fernando Diniz não tem os mesmos jogadores que o São Paulo tem. O São Paulo. Então, você viu lá no Rio, né? Vi. Você viu lá É gostoso. ao vivo. Vi o Fla-Flu ao vivo. É um tic-tac brasileiro, vai. Envolve mas cai no pé do ganso. Aquela lentidão demora 3 dias para pensar. É um jogador de qualidade. Está melhorando. Tá melhorando o ganso, é um jogador de qualidade. Tem soltado um pouco mais a bola. Mas falta um pouquinho de dinamismo, né? As 2 vitórias do Fluminense contra o Peñarol deu uma sobrevida para o Diniz. Eu acho que o Corinthians passa, mas não vai ser fácil, não. Sobre o Diniz, tem um fato muito interessante. A imprensa até o César deve saber disso. A imprensa do Rio gosta tanto dele, doutor, mas gosta tanto do Diniz, que poupa ele nas coletivas de imprensa. A torcida quando também perde. Fala, Diniz, a gente adora ver o Fluminense. O que deu errado hoje? Sabe, não é aquela incisão, aquela cobrança em cima, sabe, alivia porque gosta do trabalho do Fernando Diniz. Se fosse em São Paulo, ele ia ver. Mas não ganha. Tá indo bem, mas não ganha. Por isso está na zona de rebaixamento. Basta a gente ver, né, a troca de conversas entre o Felipão com a imprensa, né? O Felipão tá chato, né? Nossa, nas coletivas ele está insuportável. Em todas as coletivas, dando patada, ele não deixa o repórter acabar de fazer pergunta. Ele já corta e só ele quer falar. Sei não, se o Felipão tem vida longa no Palmeiras, Beto. Com essa pressão que ele vem sofrendo da torcida, né? Ontem, por exemplo, também teve pressão. Tal, que a imprensa não é unida, né? Mas às vezes o técnico faz, não vai falar. Queria ver o dia que a imprensa toda desligar o microfone, some todo mundo na sala de imprensa, fica lá 1 mês sem atender para ver para onde vai. Perfeito. Bom, vamos lá. Seguindo com o nosso programa, lembrando a enquete de hoje. Você contrataria Daniel Alves para o seu time, sim ou não? Participe da nossa enquete. Concorra a ingressos para o próximo jogo da Internacional, sexta-feira, né? Sexta-feira contra o Rio Claro. Muito bem. Vamos então ver os melhores momentos do Independente. O jogo que até um certo ponto ficou sob suspeita. Sob investigação, na verdade. Uma investigação, né? Nesse miolo aí, os investigadores estavam aí, distribuídos aí. Por isso que deu um pouquinho mais de público. Então, esses 2 a mais aí, acho que foi. Pessoal, olha cada lance. Tinha mais polícia do que torcedor do Galo. O Galo tá bem, viu, doutor? Andradina. Sabe quem é de Andradina? O Eloy, que jogou na Inter na década de 80. Esse meião do Galo que não
Essa meia é do 15, né? Inspirado no 15 Com Piracicaba. essas, como diria minha avó, não ornou, eu achei, viu? Não combina com as tradições do Galo, né? Olha o Eu lance nunca do vi. pênalti. Pênalti em cima do Lucas Mineiro. Faz uma grande segundona. Pra que um carrinho desse de linha de fundo, né? E aí o Caio, o Fábio Santos do Pradão fez o gol, doutor. Olha lá. Bola no canto esquerdo. 6º gol dele no campeonato. 4 de pênalti. Olha lá. Apontando o número 4. E esse lance foi perigoso, ó. Olha que defesa do Felipe, né? Essa foi a 16ª defesa difícil dele. Tinha 15. O Felipe tá vivendo um grande momento. Queiroz parou com os 500 e poucos 38, minutos. 538. Ele fez mais 2 no jogo agora, né? Nossa, zagueiro salvou em cima da linha. O Eduardo Brito lança. Esse Gabriel é muito bom jogador, lateral do Galo. Viu? Vai ver o gol que ele vai fazer no jogo, doutor. Ou de placa, né? Golaço. Aliás, ele, o Caio e o Gustavo Gomes devem ter os contratos renovados porque chamam a atenção de outros times aí. Aí eu começo o segundo tempo, doutor. 1 minuto, gol do Baratinha. Meu menino Baratinha. Olha lá, ele é lançado, tromba e a bola vai sobrar para ele. Ó. Tapinha no canto. Segundo gol dele. Goleirão, hein? Bateu bem, né? Segundo gol dele com a O camisa goleiro do deu uma Galo. escorregada ali. Ele ia jogar como titular na última hora, até comentei com o Suideiros na quinta-feira. Na última hora, o Parraga colocou o Marcinho. Tava pronta a matéria da Gazeta, mas muda, tem que estar o Marcinho. Aí o Baratinha entrou no segundo tempo. Mas o Galo fez um bom segundo. Olha o Baratinha de novo. Baratinha é sua aposentadoria, Edmar? Oh, Deus te ouça. Não vou esquecer do amigo. Não esquecerei de você, Arquimedes Tricai. E no primeiro turno foi 0-0 o jogo lá em Andradina, né? Lá, né? É. Ah, que belo lançamento. Tá lá, Baratinha de novo. Outra cobrança de falta. Aí tava 2-0 pro Independente. Interessante que é estranho, porque Olha lá, outra defesa difícil. o Felipe sempre usa uma camisa vermelha, que é a camisa que o goleiro adversário tá usando, né? É até estranho de ver. Olha lá, com essa defesa 17 difíceis. Aí eles pediram toque de mão. Oi, a bola passou raspando. A expulsão do Keylor, né? Camisa 10. Keylor, né? Camisa 10 do Andradina. Desnecessário, né? Na lateral do campo, quase que em cima da risca. Amarelo e vermelho. Praticamente saindo pela lateral, né? E bem na frente do banco do Galo, né? E o Galo treinou um dia antes, né? Fez uma movimentação no horário, né? Porque não tá acostumado a jogar esse horário aí, Sim. à noite. Olha lá, disparou o Lucas Mineiro. Bela defesa. Se ele toca, o Baratinha faria o segundo, né? O Baratinha livre na segunda trave aqui, ó. E daqui a pouquinho a obra-prima, né? Olha lá, mais uma defesa boa do Felipe. Jogo de muitas alternativas, né? Muitos lances. Aliás, os jogos da segundona têm surpreendido, pelo menos na movimentação, né? Olha o gol, doutor. Olha o gol do Gabriel. Ah, que ele sai. Ah, é demais. É um golaço. Golaço, bem feito. Ó, roubada seguida de gol. 11,50 para eles aí. É. 9,50 no Cartola. É um dos grandes destaques. Ele não é um jogador muito alto, mas ele se posiciona bem, toca bem. E tem uma curiosidade, um detalhe que poucos laterais têm hoje. Quando ele vai cruzar, ele levanta a cabeça. Ele sempre cruza consciente, é um bom jogador. Claro, uma quarta divisão, aquela coisa toda, mas é bom jogador. Aí o gol anulado, né? Tava impedido.
Se fosse 3-0, poderia pôr na conta do juiz, né? Quem mandou ele anular esse gol aí? Sim. O juiz ia depor também. Ia estar no pacote. Muito bem lembrado, hein? Ah lá, se o Galo tivesse combinado 3-0, não ia tentar essa bola aí, né, doutor? E aí o pênalti. Desnecessário, né? Tinha 3 jogadores do Galo. E até agora eu Galo. não cheguei a entender se foi pênalti, se ele se jogou. Gozado, parece que Ele se jogou, eu vi ele sentiu, 20 né? vezes. Ele esperou a marcação e caiu. Pô, o cara gritou ainda em 49 do segundo tempo, comemorou o gol, hein? Acho que ele comemorou outra coisa, viu? Colocou 3-1. Eu acho que comemorou outra coisa, mas tá bem. O Galo classificado, né, Denis? Tranquilo. Tá ótimo. Agora, no próximo domingo, então, viaja a Franca, né? Enfrenta a Francana. A última vez que eu fui... Você foi, Cezinha, não, né? Não, essa que você foi, eu não fui. O que tinha de sal grosso lá... Nossa, o estádio inteiro. Não, mas é impressionante. Da entrada, vestiário, campo, gramado cheio de sal. Nunca vi tanto sal grosso na minha vida. O pessoal estava preocupado lá. Estão classificados já Independente, Fernandópolis, Mauá, Marília, Paulista, Catanduva e Flamengo de Guarulhos. O Kina está lembrando aqui que a arbitragem foi do Daniel Serrano, que é conhecido nosso aqui, né? Impecável. Nós vamos para o intervalinho, mas antes aqui, alguns comentários aqui dos nossos telespectadores. O Henrique Siqueira lembra aqui que o Pintado César não tinha experiência, em seu primeiro ano como treinador foi campeão aqui. Na 2. Bem lembrado. Na 2, né? Na 2, 2004. né? Na 2. O Carilli tá aí para contar a história também, pô. O Henrique também O Carilli foi campeão brasileiro, tricampeão paulista. O Alex Sanches e o Soteldo estão jogando muito. O Robson Araújo está dizendo isso também. Vocês concordam? É isso aí mesmo, né? Muito. Boa noite a todos curtindo o programa aqui em Araras. O programa está ótimo. Eliel Camilo. Muito obrigado ao Eliel que está acompanhando aí em Araras. Araras que é a terra de quem mesmo, Denis? Araras? Falam do Roberto Carlos, mas ele nasceu em Garça, se criou em Cordeirópolis e tem residência lá em Araras. Exatamente. Ou do Alfredo Júnior, que nos acompanha Alfredo sempre. Júnior. O homem do leite condensado. Grande amigo do Lemão Bego. Grande Bego. Lemão Bego e Alfredo Júnior, uma dupla. Alfredo Júnior tocou lá no Bego. Posso voltar aí? Espera aí que está meio cheio aqui a agenda aqui. Até 2025 Mas o Alfredão é um dos grandes nomes da música em Araras, viu? Opa, toca no bar do Cris direto. Alfredo foi gente muito boa, né? Muito bom também. Mas essa do Lemão, falei, posso voltar o mês que vem? Falou, peraí, que ano? Peraí, daqui uns 5 anos você volta. Boa noite a todos aí, melhor programa de Esportes de Limeira, abraço a todos. Vai, Galo, eu acredito. Xandão Colombari, valeu, Xandão, obrigado. Boa noite a todos desse excelente programa. Cláudio Martins da Silva, Galo querido, és grande, Edson Jaza. Muito obrigado ao Cláudio Martins também e ao empresário lá, né? Que nos ajudou na Copa Gazeta. E lá. o Jazz é o preparador de goleiros. Martins. Grande Martins. Time grandíssimo. E pelo Facebook, o Lucas Marques, o Robson Vitoriano, o Dedé Jonera. O Dedé Joneira. Dedé Joneira. Bela Vista. Muito bem. O Robson Araújo, o Fabiano Birger, o Ricardo Batista Ferraz, o Júlio Almelim, Valdinei Oliveira, Júlio Molina, Jair Antônio, Marcos Vinícius Soares, Gabriel Lino, Odair Gomes, Marcos Joanni e o Gustavo Tosati acompanhando também pelo Facebook. Muito obrigado. Vamos ao intervalinho, daqui a pouco tem mais Segundo Esportivo. Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência.
Loja 1, Avenida São Sebastião, 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano, 566, no Parque Novo Mundo. E agora você também conta com mais uma opção. Loja 3, que fica na Avenida Doutor Antônio de Luna, 525, no Jardim Aeroporto. Telefone 3446-1571. E também pelo WhatsApp 99303-9126. E para sua comodidade, também estamos em Iracemápolis, na Rua Vicente Cossenza, 286, no bairro Doutor Dimas Ometo. Telefone 3456-3933. Baterias Boa Vista, preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece. Vamos falar agora de um alerta total contra o Aedes aegypti. O tipo 2 chegou em várias cidades. O perigo é real e está muito perto. O risco é bem maior para quem já teve dengue e todos devem agir para eliminar os criadouros. É na água parada que o mosquito se prolifera. Faça sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Ok, estamos de volta no segundo tempo da nossa Segunda Esportiva e agora o César Roberto abre o nosso bloco de abraços aqui no programa. César, por favor. Muito obrigado, Beto. Quero um abraço muito especial, um grande amigo meu, que eu admiro muito, que é o Eninho Bertolotti, que é proprietário lá da Rola Mac, na Avenida Araras, hoje completa idade nova. Então, Eninho, já te liguei de manhã, já nos falamos, e através do microfone esportivo da TV Jornal de Segunda Esportiva, mando aqui para você o meu grande abraço e os meus votos de muita paz, muitas alegrias e muita saúde. Felicidade a você, viu? Meu irmão Eninho da Rolamac. Muito bem. Denis? Doutor, um abraço para o Luiz Donizete Mendes, lá de Cordeirópolis. Ele é santista,
assina a Gazeta já há várias décadas, inclusive, e amanhã completa mais um ano de vida. Parabéns para ele. E na quarta-feira, nossa enciclopédia viva aqui, o nosso César Roberto, completa mais um ano de vida. Então, Cezinha, os parabéns para ele. Então, sucesso, muitos anos de vida. Obrigado. Né? Ele tem 2 datas para comemorar aniversário, né? Mas, então, no próximo dia 7, quarta-feira, um abraço para ele. E também para o Toninho Bacochina, que é outro que assina a Gazeta também há mais de 2 décadas lá em Cordeirópolis. No mesmo dia do César, faz aniversário. Parabéns, Toninho. Abraço, sucesso. Beleza. Edmar? Eu me lembrei de mais um, que é amigo da gente também, e nos acompanha tanto aqui como na rádio, que é o Jefferson. O Jefferson Ciarra, proprietário do escritório Vitória de Contabilidade, que na última sexta-feira fez aniversário. Então, Jefinho, da mesma forma que eu falei do Eninho, falo para você. Muita paz, muita saúde e muitas felicidades. Parabéns pelo Níver. Muito bem. Vamos lá, doutor. Parabéns, César. Muitos anos de vida. Obrigado, Didi. Muita saúde sempre. Doutor, um abraço para o Renato, de Renato Representações, Renato Muoio. Ele fez 100 bonezinhos do Pimba e me deu de presente para sortear, e todos bordados, com o nome na lateral. Então, hoje vai para uma mulher no sorteio, tá bom? Então, aqui, um bonezinho do Pimba. Doutor, essa camisa aqui é muito especial e até agradeço o Júlio Molina. Foi a última, é até difícil falar, porque eu gostava muito do Robinho. A última que o Robinho vestiu pelo Nação Galista. Então, ontem foi prestada uma homenagem para ele lá no CT Pinóquio, com a faixa Robinho Eterno, e em todas as partidas, 1 minuto de silêncio. Está aqui a número 8. Foi a última camisa que o Robinho vestiu no Campeonato Amador, foi no jogo contra o Classe A. Então, eu quero dedicar todo o programa aos familiares do Robinho, uma das pessoas mais educadas, até escrevi tudo na Gazeta, porque realmente era um menino que valia ouro. Então, a gente fica muito triste com o seu falecimento e força para toda a família. Doutor, um abraço especial para o Marcelo Gomes, limeirense que está no Atlético Mineiro. Me deu esse presente aqui, ó, camisa autografada do Hever, zagueiro do Atlético Mineiro. Tem até uma dedicatória aqui ao amigo Edmar. Um abraço, Hever. Então, a camisa que o Hever usa no Campeonato Brasileiro. Então, muito obrigado ao querido Marcelinho Gomes, mais uma para a coleção. E essa tem um significado muito especial, porque o Hever é o zagueiro que eu mais gosto, sem dúvida alguma. E fechando, doutor, vai aqui meu agradecimento ao presidente do Gran São João, Reginaldo Silva, porque dia 25 de agosto vai ter um torneio de vôlei feito pelo DJ Xandinho, o Xande Rodrigues, com o meu nome, né, uma homenagem a mim. E o Gran São João, através do presidente Reginaldo Silva, liberou a quadra para que possa ser realizado esse torneio. Então, muito obrigado ao Gran, na pessoa do presidente Reginaldo Silva, e ao patrocinador master do torneio, que será o Aguinaldo Freitas, o Nego. Sem palavras para agradecer o carinho e o respeito de todos vocês. Muito obrigado de coração. Muito bem. Giro feito. Meus amigos, vamos falar agora de um alerta total contra o Aedes aegypti. A dengue tipo 2 chegou em várias cidades. O perigo é real e está muito perto. E o risco é maior para quem já teve dengue. Todos devem agir para eliminar os criadouros. O maior foco do mosquito está em seu quintal. É na água parada que ele se prolifera. Faça a sua parte. Descarte ou armazene corretamente os materiais que podem acumular água. Os vasilhames que ficam em nosso quintal, guarde eles com a boca para baixo e em local seco. Pneus, latas, potes, frascos, bem como baldes ou regadores, mantenha todos em local apropriado, secos, cobertos e longe d'água. Nos ralos, coloque água sanitária. Já os pratinhos de plantas, retire ou mantenha eles secos mesmo depois de regar. São 10 minutinhos por semana, assim você e sua família estarão protegidos. Faça a sua parte. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Lembrando a enquete de hoje, daqui a pouquinho a gente fecha a enquete, querendo saber de você se contrataria o Daniel Alves. O pessoal criticando ontem o São Paulo cobrar pela apresentação dele, né? Uma coisa desnecessária, vocês acham? Cobrar ingresso? Na Europa eles cobram. Mas hoje, durante a chegada dele no aeroporto, teve torcedor do São Paulo que acendeu um sinalizador dentro do aeroporto. O cara foi detido, inclusive. Pô, você acendeu um sinalizador dentro do aeroporto? Quer dizer, e como tem gente que não faz nada, né? Quanta gente para receber o Daniel Alves, né? Esse cara não trabalha não, Beto? 13 milhões de desempregados. Em plena segunda-feira, 1h da tarde. É isso aí. Muito bem.
Vamos acompanhar agora a vitória da Inter, que jogou sexta-feira também aqui em Limeira. Inter e Noroeste se enfrentaram na sexta-feira, no Limeirão, pela Copa Paulista, para 558 torcedores pagantes. Time comandado pelo técnico Edilson Santos buscava a vitória para se reabilitar na competição, após derrota para o 15 de Piracicaba. Com a bola em jogo, com 3 minutos, Patrick foi substituído após sentir lesão. Piveta entrou no seu lugar. Com Nata, de fora da área, o primeiro bom momento, aos 13 minutos. Na arquibancada, Garotinho se esticava no alambrado para não perder nenhum lance. Everton Senna também pegou bem de fora da área. Aos 19, merecidamente, Marquinhos foi na rede na bola que sobrou dentro da área. Um golaço. 1-0 Leão. Menos de 2 minutos depois, com Joe, o Noroeste empatou na jogada de velocidade. 1-1 no Limeirão. Novamente de fora da área, Nata arrisca. A Inter pressionava, mas não marcava. O Noroeste responde, mas sem perigo. Aos 35, com mais eficiência, Diego Souza aproveita o vacilo da zaga e vai na rede. Noroeste 2-1. Nesse lance, Everton Senna quase empata o jogo. Já nessa falta, quase que criminosa, Merlon foi expulso. A torcida comemorou bastante. Nos acréscimos, no lance confuso e até com certo atraso, árbitro marca pênalti a favor da Inter. Everton Senna bate e marca. 2-2 no Limeirão. No segundo tempo, com 1 a mais, a Inter começou em cima. No lance milimétrico de Marquinhos, faltou pouco para a Inter aproveitar o cruzamento. Diego Souza bate. Rafael Pim pega. Pim saiu bem do gol. Com o passar do tempo, o nervosismo atrapalhava o Leão. No belo cruzamento de Elton Luiz, além da atrapalhada da zaga do Noroeste, Marquinhos vai na rede e recoloca a Inter na frente. 3-2. Aos 25, Diego Souza, o patrão da bola, tenta de longe. Na frente, a Inter chegou com perigo. 1, 2 vezes. Elton Luiz colocava veneno nas cobranças de falta. O Norusca, sem poder ofensivo, incomodava pouco. E as bolas paradas eram as opções do Noroeste. Rafael Pim, como sempre, estava atento em todas, dando números finais ao encontro. No Limeirão, pela Copa Paulista, final de jogo, Inter de Limeira 3, Noroeste 2.
Tá, o empate. Até aqui, a Inter teve boas oportunidades também, né, César? Teve, Beto. A Inter começou a ganhar o jogo, como eu disse no começo do programa, depois que o Merlo foi expulso, né, no finalzinho do primeiro tempo. Aí a Inter jogou todo o segundo tempo com um a menos. O Noroeste com um a menos. A Inter com um a mais. E isso facilitou para o time da Inter, mas não foi uma grande exibição do Leão, não. Tá? Próximo jogo, na próxima sexta-feira, 8 horas da noite, contra o Rio Claro, no Ribeirão também. A Inter ganhando esse jogo, já sela a classificação para a próxima fase. Vamos acompanhar agora o que disse o volante Marquinhos, autor de 2 gols, e também o técnico Edson Santos. Realmente uma vitória muito importante. Mas enfim, nosso último jogo gerou bastante confiança pelo que foi feito lá em Piracicaba, né? E hoje, apesar de toda a confiança, apesar de toda a indução, nosso primeiro tempo não foi bom, apesar dos dois gols marcados. Conseguimos forças, né, para reagir ainda no primeiro tempo. Depois do jogador expulso, nosso time ele é formatado já para a transição ofensiva. E quando a gente ficou com um jogador a mais, aí essa dificuldade ficou bem explícita. Ou seja, o nosso time não consegue propor o jogo, não consegue ficar com a bola. Tivemos alguma dificuldade. Então, assim, o que importou no final, o que importa na verdade é o resultado. Saímos com a cabeça boa pelo resultado, mas ciente que vai ter bastante trabalho essa semana para tentar ajustar isso. Uma expectativa boa, né? Porque essa é a ideia. Sabíamos da dificuldade que ia ser jogar 2 jogos fora de casa, e jogando em casa precisa ser feita a lição de casa igual foi feito hoje. É lógico que a gente fica um pouco preocupado como foi construída essa vitória, né? Não podíamos sofrer tanto assim, mas enfim, num jogo importante desse, o que importa realmente no final é o resultado. Edilson, fala um pouquinho da atuação do Marquinhos, né? Que é um jogador muito regular, às vezes não aparece para o jogo, mas é importante. E esses 2 gols de hoje? Denis, cara, falar do Marquinhos é fácil. É um menino que, acima de tudo, bastante simples, humilde, e o que vem colhendo aí é fruto do trabalho dele. É um cara que escuta bastante, independente de quem esteja falando. Essa questão da intensidade, isso é dele, e ele não compra, não é por conta de treinar. É lógico que os treinamentos nós induzimos, mas é uma coisa dele, a genética dele, cara. A intensidade dele é muito alta, muito alta. Aí fica provado mais um jogo isso, né? É lógico que na parte técnica precisa existir uma evolução, né? Não pode entrar pensando que já sabe tudo, mas enfim, de um ano para cá ele evoluiu tão bem que eu não vejo mais ele disputando Copa Paulista, eu vejo ele disputando uma Série A1, um campeonato da Série B, de uma Série A. Então é um jogador bastante intenso e interessante para qualquer treinador no Brasil. Graças a Deus, tive a oportunidade de fazer 2 gols, a gente saiu com a vitória, que é muito importante para a gente em busca dessa classificação para a segunda fase. Estou muito feliz, mas isso é método de trabalho. Edilson vem me dando a oportunidade, a confiança de chegar mais à frente, para adquirir um bom trabalho, a equipe, um conjunto, o entrosamento que a gente adquiriu durante o trabalho do Edilson, e graças a Deus agora vem fazendo efeito. Estou muito feliz. Marquinhos, o Edilson disse que você tem condição hoje de jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro e uma Série A1 do Paulista pela evolução que você teve nos últimos anos. Concorda com o professor? Sim, claro que eu concordo. Tenho que confiar no meu trabalho sempre, e sempre trabalhei. O Edilson me conhece, né? Já trabalhei com ele o João Valim estava. E ele me dá essa total confiança dentro de campo, a me trabalhar, fazer um bom trabalho, bons jogos. E graças a Deus hoje não foi diferente, uma boa atuação e pude ajudar a equipe com 2 gols. O que a gente pode esperar do Marquinhos sexta-feira que vem, então, mais uma partida aqui no Limeirão? Sim, pode esperar, muita garra, como sempre, vontade de ganhar, se Deus quiser vitória, quem sabe aí mais 2 gols. Perfeito, perfeito. Por falar em internacional, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Lembrando que a Inter joga na próxima sexta-feira. 5 ingressos serão sorteados a partir de agora. Lembrando que os ingressos devem ser retirados na sexta-feira. É mais garantido, né, Edmar? Sim. Chegarem até lá, então, excepcionalmente no caso dos ingressos, na próxima sexta-feira, durante todo o dia, lá na Gazeta de Limeira, Rua Senador Vergueiro, 319. Olha, gostariam de contratar o Dani, 140 torcedores e torcedoras, não 70.
Então, uma proporção de 2/3 dos telespectadores contratariam o Daniel Alves, que está chegando no São Paulo. Então, vamos aqui para os primeiros, se aqui já ficam com ele, mas Daniel Eugênio da Silva, lá do Adélia Cavicchia Grota, ganhou o ingresso da Inter. Alexandre Ricardo Colombari, do Jardim Esmeralda, ganhou também um ingresso da Inter. Maria Inês da Silva, lá do Adélia Cavicchia Grota, também ganhou ingresso para o jogo da Inter. Nicola Barbato, ganhou lá do Jardim Bandeirantes ingresso para o jogo da Inter. E aí, Denis, o que ele vai fazer? Dá o bonezinho do Pimba pro senhor Nicola. Tá bom, tá bom. Entrega lá no estádio. Eu entrego no estádio e sorteio outro ingresso. Perfeito, então já fica esse aqui. Então a gente sorteia outro ingresso, então faltam mais 2, isso mesmo, Denis. Vai mais um pro Paulo Roberto. Que ele faça questão de ir, né, doutor? Aí conversa com ele demais, senhor Nicola. Paulo Roberto de Gaspari, lá do Nossa Senhora do Amparo, ganhou, e o último ingresso vai para Wilson Gigante, lá do Parque das Nações. De novo, ele ganhou segunda-feira passada e ganhou hoje outra vez. Aliás, a família Greve está de greve, né? E agora vamos Faz ver tempo que não aparece, né? Agora vamos o senhor Nicola está sempre beliscando isso aí, senhor Nicola. 3 camisetas de saideira agora aqui, agora essas são camisetas femininas. Se der homem, entrega, claro, né, para a namorada, para a irmã, para a mãe, enfim. Carlos Henrique Paiva, lá do Nossa Senhora das Dores. Luiz Seolato, lá do Jardim Florença. E a Rafaela Almeida Colombari, do Jardim Esmeralda, camisetas femininas aqui para fazer um treino aqui no nosso programa, tá bom? Então, estamos chegando ao final de mais uma segunda esportiva, dá tempo da gente fazer com tranquilidade aqui a nossa... Poxa, nós não falamos desses Santos. Bom, você falou um pouquinho desse Santos e São Paulo, né? É no próximo sábado? Jogo decisivo. 5 da tarde. Ai, que coisa, hein? Premier. Olha, eu vou dizer uma coisa, é um prêmio, né, quando a gente vê que tem um clássico domingo às 4 da tarde. Vai ter um jogo para domingo às 4, né, Beto? O jogo da Globo agora às 19, Corinthians e Palmeiras, 36 pontos de Ibope. Estourado o recorde da Globo nos últimos finais de semana com jogos às 16, a Globo fazia 20 pontos, 21 de média. Nesse domingo, 36 pontos. Traduzindo, Faustão está na marca do pênalti. Se a moda pega, né? Também é difícil, né? Muito bem. César, vamos então aos destaques finais? Após a derrota do Flamengo para o Bahia, o técnico Jesus, voltando a falar dele, ele disse na coletiva que ele está surpreso com o calendário do futebol brasileiro. Tenha paciência, né? Sabe que quando ele foi contratado, ele não procurou saber como é que era o nosso calendário? Porque lá na Europa você joga de quarta-feira também, quarta e domingo. Só que lá as distâncias são menores. Sim. Aqui não, aqui no Rio a Salvador, Salvador do Rio. Então, mas eu não concordei. Sabe que eu não sabia que o calendário aqui é apertadíssimo? Você vai jogar com o Grêmio em Porto Alegre, na outra rodada você vai lá contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza. Você corta o país, né? De sul a norte, né? Tem jeito. Então, mas eu devia saber disso, né, Beto? Mas enfim, é o Jesus. Grande abraço a todos, boa semana e até a segunda. Mas eu acho ele carismático, viu, Sérgio? Ele é assim... Não. Boa gente, né? Boa gente, mas eu acho que de futebol... Não sei, eu queimei a minha língua com o Sampaoli. Será que eu vou queimar com Jesus também? Enfim, torço para ele, mas... Não boto fé, não. Eu torço para ele, sim. Boa, César, obrigado. Denis? É que também é longe, né? Os continentes. Você pega o Sampaoli, o Derlis Gonçalves, o Soteldo e o Sanches, praticamente foram jogadores ali que tiveram um aval dele, são aqui do continente aqui, né? Então ele indicou e funcionou. Doutor, meu destaque final fica para o nosso João Valdir de Moraes, o pequeno notável. Tem ido frequentemente lá na Gazeta, porque ele está preparando o livro dele, das Janelas do João. Então, muita gente aí que durante muito tempo viu as entrevistas na Gazeta, essas pessoas terão a oportunidade de acompanhar o livro do João Valdir, que está sendo escrito pelo Rafael Sereno. Então, nosso grande brocador, mito, fenômeno, o homem que brilha, está escrevendo o livro. Perfeito, Denis. Muito obrigado. Edmar? Vamos lá, doutor. 2 destaques. O primeiro deles no Campeonato Amador, onde Classe A e Abílio Pedro seguem na liderança. Num confronto direto ontem no CT Pinóquio, Bela Vista ganhou do Estoril por 1-0, gol do Americano. O Americano já tem 13 gols no campeonato. Na segunda divisão, 5 Ferdo Sidão, que é amigo do Suidetos também, meu amigo, é o novo líder do campeonato, aproveitou o vacilo do Botafogo que empatou com o Paranaense. 18 pontos. E na terceira divisão, Limeirense e Reunidos, que folgaram, mantiveram a liderança. Destaque para o Calula, doutor. Marcou 8 gols ontem
na goleada do Ipiranga sobre o Glória por 18-0. Uma das maiores goleadas da história do Campeonato Amador. E, doutor, o último destaque, morreu o maior presidente da história do Vasco, né? O Eurico Miranda foi diretor, mas o maior presidente do Vasco morreu hoje, Antônio Calçada. Com ele, o Vasco foi campeão brasileiro 3 vezes, né? 89, 97 e 2000, campeão da Libertadores em 98, vice-campeão mundial em 2000, perdendo para o Corinthians, e vice-mundial em 98, perdendo para o Real Madrid, com gol contra do Nasa, lá no Santiago Bernabéu tem a chuteira do Nasa em razão do gol contra. Então morreu aos 96 anos o Antônio Soares Calçada. Ele tinha uma infecção abdominal. Muito bem, ex-presidente do Vasco. Muito obrigado, Edmar. Valeu. Bom, e antecipando aí, em nome de toda a nossa equipe, que você possa ter um domingo, né? Você que é papai, né? Que tenha um feliz Dia dos Pais, né? Próximo domingo. E para quem não tem pai, que Deus possa acolher todos os papais que já passaram por essa vida terrena. Muito obrigado pela audiência, pela sintonia aqui na TV Jornal, na Gazeta de Limeira. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima.